Senhoras e senhores, excelente noite a todos. Em nome do Grupo Contábil RR Contas, eu quero agradecer a presença de cada um dos nossos clientes, parceiros e amigos que nos prestigiam nessa noite. Agora é hora de darmos início à imersão Reforma Tributária para Empresários. O Grupo Contábil RR Contas atua há 28 anos na prestação de serviços contábeis e consultoria tributária. É referência em soluções contábeis estratégicas para a redução da carga tributária do seu negócio, sempre com segurança e conformidade. Nossa equipe conta com mais de 350 colaboradores e especialistas em todas as tributações, com ênfase na escolha que melhor oferece a menor carga tributária para a sua empresa. São mais de 6 mil clientes que confiam em nosso trabalho, atendendo empresas de diversos segmentos por todo o Brasil, sempre com um atendimento consultivo e personalizado, garantindo que cada cliente aproveite ao máximo as nossas soluções que fazem a diferença para o seu negócio. Contamos com um ecossistema completo, garantindo que nossos parceiros tenham atendimento sempre que precisam. São mais de 22 filiais espalhadas pelo Piauí, Maranhão e Bahia. E hoje damos mais um passo importante nessa jornada. É uma honra receber cada um dos nossos clientes e parceiros para essa noite tão especial de conhecimento e muito network. Para as boas-vindas, convido o sócio fundador do Grupo Contábil RR Contas, ele que lidera com visão e paixão, nosso diretor, senhor Rogério de Holanda Soares. Os dois são café. Boa noite a todos. Nós estamos fazendo o evento não para clientes nem para empresários, estamos fazendo um evento para amigos. É isso que o Grupo Contábil trata os parceiros, entendeu? É sempre assim que eu me pronuncio, com referência com todos os eventos que nós fizemos e fazemos, vamos fazer. Cliente da empresa RR Conta não é cliente, é um parceiro. A empresa dele não é dele sozinha, a empresa dele é nossa também, é isso que nós tratamos. É por isso que esse ecossistema de negócio tem dado muito certo, graças primeiro a Deus, que ele tem um sócio majoritário essa empresa. E o sócio majoritário dela é o nosso Senhor Jesus Cristo, que a Ele toda a honra e toda a glória. Aí depois eu estou aqui administrando por um tempo e depois vem outras pessoas, se assim Deus não voltar antes disso. Mas sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença de cada um que tiraram um tempo precioso das suas vidas para vir aqui. E aqui nós vamos ter uma rodada de conversa, entendeu? Não é uma palestra, aquela palestra maciça, não pode abrir e perguntar o que quiser. Se a gente não souber, nós vamos pesquisar e depois responder, que também a gente não sabe tudo, né? Beleza? Seja muito bem-vindo, quero chamar aqui a minha sócia parceira aqui em São Raimundo Nonato, a senhora Kelly, está conosco há mais de 20 anos no nosso grupo. Venha para cá, Kelly. Quero chamar aqui um dos sócios que eu mais admiro, é um dos mais novos, e na nossa empresa é o seu Pedro Henrique. É um cara que eu admiro muito, tem muita pegada, honestidade, processo. Ele vive esse momento tão especial, cara. Parabenizar você, viu? Esse cara tem 5 anos com a gente. E quero chamar também aqui um parceiro também importante no nosso ecossistema de negócio, o Fábio, lá de Remanso. Ele está aqui, lá do Ponto Contábil. E nós estamos aí na Bahia, Petrolina, e esse cara aqui tem sido desafio e estamos juntos, viu, cara? Seja muito bem-vindo. Vou chamar também o sócio de Canto Buriti. Venha para, parceiro, aqui prestigiar. Luan Brau. Esse só tem 16 anos comigo. Entrou e não sabia nem falar. Eu ensinei ele a falar, tá aí. Hoje é meu sócio, quer ficar dono da empresa todinha, lá em Canto Buriti. Seja bem-vindo. E sem mais delongas, vou retornar a palavra para você e vamos começar, que as pessoas querem ouvir da reforma tributária. Eu quero passar aqui a palavra também para nossos sócios locais, daqui da unidade da RR Conta de São Raimundo Nonato. Vou passar a palavra para a Kelly.
Boa noite a todos. É uma grande satisfação recebê-los aqui no nosso evento sobre reforma tributária, um tema essencial para o futuro das empresas brasileiras. Como sócia do Grupo RR Contas, agradeço a presença de todos os empresários, parceiros, convidados que estão aqui em busca de conhecimento e preparação. A reforma tributária trará muitas mudanças e o objetivo da RR Contas é proporcionar conhecimento para que essa trajetória seja de forma segura e estratégica. Nós, do Grupo RR Contas, estamos sempre atualizados para poder proporcionar um atendimento estratégico, consultivo e eficiente, que vai muito além de uma contabilidade tradicional. Desejo um excelente evento para todos. Muito obrigada. Vou falar um pouquinho aqui mesmo. Boa noite a todos. Feliz em ver cada um de vocês aqui presente, ter atendido o nosso convite. Muitos aqui me conhecem, né, porque eu sou bem presente na vida da empresa de cada um de vocês. Até mesmo quem não é, procuro ter um bom relacionamento com os empresários da cidade. E que vocês façam bom proveito, né, porque assim como nos meus vídeos no Instagram, é uma das maiores mudanças que o país está vivendo, né, na parte de tributação. E aqui vocês vão estar comungando de bons conhecimentos de profissionais que de fato estão estudando diariamente para orientar o cliente da melhor forma possível. Então, bom evento, que Deus abençoe. Obrigado por tudo, por cada um de vocês ter vindo prestigiar a gente, ter tirado investido o tempo de vocês, da empresa de vocês, para estar aqui prestigiando esse evento da gente. Muito obrigado. Como o Pedro fala, a gente agradece a cada um de vocês. Temos pessoas aqui também, empresários lá da Bahia, que estão presentes e fazem presentes, assim como vocês aqui do Piauí. A gente está do lado do norte da Bahia, todos conhecem, Remanso, e a gente se estende até Petrolina. Então, a RR Contas tanto está desse lado, como do outro lado do Piauí, no sentido de Barreiras, Luiz Eduardo. Então, a gente, com essa parceria, a gente tem atendido bem aqueles empresários daquela região que necessitam também de uma contabilidade consultiva, uma contabilidade que traga a menor carga tributária possível. A gente tem conseguido atender e atender bem. Agradeço a cada um de vocês pela presença. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de participar desse evento e agradecer a cada um de vocês, aos nossos parceiros e clientes que puderam vir, né? E só isso mesmo. Muito obrigada ao senhor Rogério e todos os demais sócios, parceiros do Grupo Contábil RR Contas pelas palavras. Nesse momento, eu quero iniciar convidando a todos vocês que nós fiquemos em pé. Vou convidar a todos os nossos parceiros que estão ali atrás em pé, podem ocupar aqui as cadeiras da frente. Vou pedir só para a Thaís, a Ionara e a Thaís Pereira, que elas permaneçam aí. Os demais podem vir aqui à frente, por favor, ocupar aqui as cadeiras da frente. Nesse momento, independente da sua religião, eu quero iniciar esse momento de uma forma especial. E eu quero iniciar esse momento agradecendo a Deus pela oportunidade. Então, assim como você está, eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos concedido por esse momento. E eu vou pedir que, ao eu encerrar, que a gente finalize a oração com o Pai Nosso. Pode ser? Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento aqui reunido com nossos clientes, com nossos parceiros. Nós sabemos que o Senhor está aqui porque a nossa vida, a vida da RR Contas, ela é entregue, meu Deus, todos os dias consagrada em Tuas mãos.
E eu quero, nesse momento, te agradecer por cada cliente que o Senhor direcionou a esse evento, pela proteção, pelo cuidado. O Senhor sabe que muitos aqui se deslocaram de outras cidades, das suas casas, e o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem aberto, meu Deus, portas em nossas vidas e na vida dos nossos clientes. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que o Senhor repreenda da vida deles todo o espírito, meu Deus, de inveja, de perseguição, de tudo que o inimigo, ó Deus, que veio a esse mundo para matar, roubar e destruir, que o Senhor proteja a cada um deles, que o Senhor abençoe o nosso evento, que seja tudo de acordo com a Tua vontade, que tudo, ó Deus, que nós vamos fazer aqui, seja, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe, meu Deus, a gerência, a gestão da RR Contas aqui em São Raimundo Nonato, dê a eles sabedoria, discernimento, meu Deus, para eles fazerem sempre o que é certo e conduzir a empresa da melhor forma possível. É isso, meu Deus, que eu te peço e eu te agradeço. No doce nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Podem sentar. E nesse momento, eu convido ele, que é contador, especialista em gestão fiscal e tributária, com MBA em auditoria e controladoria pela PUC Minas, sócio parceiro do Grupo Contábil RR Contas Matriz, diretor do Departamento Fiscal, auditor interno e controlador contábil, que irá abordar o tema Reforma Tributária Estratégica com vocês, Bruno Noleto. Boa noite, pessoal. Que felicidade, viu, estar aqui com vocês hoje, poder parar um pouco para poder falar sobre esse tema que tenho certeza que todo mundo já ouviu aí nos noticiários, né? Seja na televisão ou no celular, com certeza vocês já ouviram falar de reforma tributária. E eu posso até dizer para vocês que algumas pessoas estão achando que é algo que não vai mudar muita coisa no que nós temos hoje. Deixa eu pegar aqui meu controle. Que é um tema que está muito longe, mas eu digo uma coisa para vocês. Reforma tributária é uma realidade nossa. É uma realidade das empresas hoje no Brasil. Próximo ano, a gente já começa mesmo a valer tudo aquilo que a gente está construindo hoje. Então, 2026 é efetivamente um ano de mudança. É o ano que a gente tem para poder alinhar os pontos, para poder colocar cada coisa no seu lugar, porque 2027, que já está batendo a nossa porta, é onde a gente vai perceber a mudança que uma empresa estruturada, organizada, realmente vai fazer nas nossas vidas. Eu não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos deu de estar aqui presente. Agradecer a vocês que reservaram uma parcela do tempo que eu sei que é corrido na vida de cada um, no dia a dia de cada um, por ter reservado esse tempo para vir aqui. Não para ouvir uma palestra burocrática, mas para ter um diálogo. Um diálogo sobre o que a minha empresa vai sofrer de impacto com esta bendita reforma tributária. Porque eu digo uma coisa para vocês. É realidade. Para que vocês tenham uma noção, lá em 1700, ou seja, no século XVIII, este grande homem aqui que foi presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, ele já dizia que a gente tem duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é os impostos que nós pagamos. Agora, a diferença entre os dois é como nós reagimos a cada um deles, ou seja, como nós lidamos com cada um deles. Já pararam para pensar que a gente
acorda todos os dias pagando boletos, preocupado com os impostos que nós vamos pagar, finalizamos o dia preocupados justamente, novamente, com os boletos e com os impostos que nós vamos pagar. Ou seja, é a vida do empresário brasileiro. A gente sabe que a carga tributária hoje no Brasil é uma das maiores do mundo. E eu estou falando isso, a carga tributária sobre o consumo, ou seja, sobre o serviço que é prestado, sobre as mercadorias que são vendidas, é o que nós sentimos na ponta. Eu enquanto consumidor, vocês enquanto empresário, eu enquanto contador. Para vocês terem uma noção, nos últimos 30 anos, desde a nossa Constituição de lá de 1988, a gente não passa por uma mudança tão significativa quanto essa que está se passando agora, que é chamada de reforma tributária. Quem acompanhou aí sabe que lá em 2016, por aí, nós tivemos uma reforma trabalhista, né? Uma mini reforma trabalhista. 2019, uma reforma previdenciária. E 2025, né? Porque ano passado foi quando tudo se regulamentou, o Congresso aprovou e tudo mais, veio essa tão aguardada reforma tributária. E aí a gente para se perguntar, mas por que mexer numa coisa que a gente já está trabalhando no dia a dia, que nós já estamos acostumados? Deixa eu perguntar aqui para vocês, quem tem aqui hoje quem tem até 2 anos de empresa, enquanto empresário? Levanta a mão. Quem tem até 2 anos? Quem tem até 5 anos? 10. Quem tem aqui mais de 10 anos de empresa constituída? Ou seja, vocês já iniciaram os negócios de vocês sabendo o que era ICMS, ISS, Simples Nacional, já está todo mundo familiarizado com isso. Só que quando a gente para pensar o quão complexo e burocrático é a nossa carga tributária hoje, eu vou dizer, realmente é necessário que se faça uma limpa, como foi feito justamente com esse projeto que se constituiu, que é o da reforma tributária. Quem trabalha com operações de venda, quem trabalha com prestação de serviço, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas, me apresentando formalmente, né, como a nossa diretora de projetos do Grupo RR Contas, Gerlane, já me apresentou, eu sou Bruno Noleto. Hoje eu sou contador, especialista em gestão fiscal, estou à frente da equipe de trabalho do Grupo Contábil da RR Contas, voltado para a reforma tributária, e o que a gente quer trazer aqui é esse diálogo com cada um de vocês. Trazer na ponta o que é que essa reforma vai levar para a empresa de cada um. Mas trazendo aqui para vocês o porquê que essa reforma tributária ela é necessária para os nossos negócios. Quem trabalha com o comércio, com o serviço, sabe muito bem que essa discussão de carga tributária, de alíquotas, é uma coisa que há muito tempo a gente tem aí pelo país. Para vocês terem uma noção, desde 2023, esse projeto da reforma tributária está sendo discutido no nosso Congresso. E muita gente só ouviu falar de reforma tributária ano passado, nesse ano, é que teve ali aquele start, olha, foi aprovada uma tal reforma tributária. E acreditem, tem muita gente que ainda nem sequer ouviu falar. Imagine a cabeça dessas pessoas quando chegar 2027. Então, assim, parabéns a cada um de vocês que está aqui, porque vocês são uma pequena parcela do nosso empresariado do Brasil que está se antecipando, que veio aqui porque eu tenho certeza que quer mudar para o nosso país. Por que a reforma é necessária? Quem trabalha com venda sabe que nós pagamos o ICMS, né? Quando a gente realiza ali uma venda. Quem é a responsabilidade de cobrar o ICMS, de fiscalizar? É uma responsabilidade do Estado.
Nós temos hoje 26 estados e um Distrito Federal, ou seja, 27 unidades federativas. E aí a gente para pensar. Vamos lá. 27 legislações de ICMS. É muita coisa, né? Cada estado tem sua alíquota. Piauí é 22,5%, Maranhão é 23%, Bahia é 20%, Pernambuco é tal, Rio de Janeiro. Comprei de fora, tenho que pagar a diferença de um estado para o outro. Se já é difícil muitas vezes para vocês que estão ali na ponta, qual é a alíquota de tal produto? E aí, café, açúcar, arroz, qual é a alíquota? Se já é difícil, em alguns casos, para o contador lidar com esse tanto aí de regulamento, imagine para vocês que estão na ponta para saber de fato. Então, a gente tem um sistema muito complexo. Quem trabalha com a área de serviço? A responsabilidade de fiscalização do imposto que a gente tem, que é o ISS, é dos municípios. Nós temos quantos municípios no Brasil? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil legislações de ISS. Já parou para pensar? A legislação de ISS daqui de São Raimundo Nonato é diferente de Floriano, é diferente de Teresina. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande. Tal serviço tem benefício, tal serviço não tem benefício. PIS e COFINS é 2 tributos que, para quem é do Simples Nacional, pode até não ser muito familiar. Mas lá dentro da guia do Simples Nacional tem esses impostos muito bem divididozinhos. Quem é lucro real, lucro presumido, já está mais familiarizado, já vê aí mensalmente. PIS e COFINS é o governo federal, a União, que é responsável por recolher esse imposto, por regulamentar. Só de PIS e COFINS nós temos mais de 70 regulamentos. Vamos somar tudo? De 1988, que foi quando nossa Constituição foi feita, até hoje, mais de 7,8 milhões de normas já foram criadas. Ou seja, nossa legislação é uma bagunça, no bom sentido, né? E no mal também, porque o empresário dorme e acorda sem saber se o imposto dele, a carga tributária vai aumentar ou vai diminuir. Nesses últimos anos a gente tem percebido que o Piauí ele tem só aumentado, né? De 2022, que era 17, a gente mudou para 21, aí agora é 22,5, ou seja, a tendência é subir. Mas aí chega uma proposta de dizer, não, peraí, tem muita legislação aqui, o que nós vamos fazer? Vamos trazer isso para uma legislação só. Vamos acabar com essas 7,8 milhões de normas e vamos trazer tudo para uma legislação só. Vamos simplificar. Foi justamente esse o pensamento que levou o Congresso a desenvolver a reforma tributária, a mudar esse nosso sistema de arrecadação, que muitas vezes é tão injusto, é tão pesado e é tão inconsistente. Uma hora é a nosso favor, outra hora é desfavorável. E efetivamente, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar? Quem já teve a oportunidade de ir aí mundo afora, em outros países, usa um sistema de arrecadação em cima do consumo, ou seja, bens e serviços, chamado de IVA, Imposto de Valor Agregado. O que é que significa isso? Que eu vou pagar o imposto de acordo com o valor que aquele bem representa para a sociedade ou que aquele serviço representa para a sociedade. Estados Unidos, quando você vai fazer ali uma compra, já sai ali o seu preço de venda, o seu preço de compra e já sai o imposto. Ou seja, é um imposto só. Aqui no Brasil, o empresário recebe aí 4, 5, 6 guias ao longo do mês. Então, a ideia é trazer para um imposto único e foi isso que foi criado. Agora nós não teremos mais 4 impostos em cima do consumo, dos bens e dos serviços. Nós teremos um imposto só.
o IVA. É isso que vocês vão ouvir a partir de agora, IVA. Agora, claro, né, o Brasil, sendo diferente dos outros países, não conseguiu criar, de fato, um imposto só, né? Porque município tem sua parte, estado tem sua parte, governo federal tem que pegar ali sua parcela. Então, dividiram. ISS e ICMS, nós vamos transformar ele no Imposto sobre Bens e Serviços. Pronto, IBS. Vocês não vão mais ouvir falar de ICMS. É IBS. PIS e COFINS. Infelizmente, essas contribuições aqui é que financiam segurança, saúde, assistência social. Então, não tinha como ali a nossa estrutura que nós temos hoje de tirar isso. Então, transformaram na CBS. Basicamente, reduziram de 4 para 2. Já é um avanço, né? Já é um avanço. Agora, o que é que isso traz de benefício? É que agora nós não temos uma legislação para cada imposto. É uma legislação só para os dois. Ou seja, pau que dá em Chico, dá em Francisco, no popular, no vulgar, né? Mas é isso que a gente espera, que realmente seja uma legislação justa. Agora, vai depender de quem? De cada um de nós. Vai depender de cada um de nós fazer que essa legislação seja realmente justa, e é o que nós vamos entender mais à frente. Até porque esse processo todo de mudança, ele não acontece da noite para o dia, tá? Imagine só, um sistema que há mais de 30, 40, 50 anos existe, simplesmente da noite para o dia acabar. Não dá. Então, esse processo de transição, se eu pegar de 2023, que foi quando foi aprovado, dá aí mais ou menos uma média de 10 anos de implementação, tá? A diferença é o quê? É que o tempo está correndo e ele não espera a gente dizer, peraí, deixa eu organizar minha empresa para voltar a correr, para o tempo voltar a passar. Isso, o tempo, a gente não tem esse poder. A gente piscou o olho e já se foram o quê? 2 anos. 2024, 2025. Temos agora o quê? 8 anos só de caminhada. 2026, desde o início do ano, algumas regrinhas novas começaram ali a ser implementadas. Nota fiscal muda isso, agora é obrigatório fazer tal coisa. Então, 2026 é o ano que nós temos para sentar, redesenhar tudo aquilo que nós estamos fazendo dentro das nossas empresas e olhar agora para frente, preparados para quando 2027 chegar, a gente já ter tudo isso na ponta do lápis e de uma forma planejada e organizada. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo para terminar 2026? Pouco menos de 9 meses, não é isso? Então, assim, a gente piscou o olho de novo, já é dezembro. E aí, dezembro, quando for em janeiro, já começa mesmo para valer. 2027, já em janeiro, PIS e COFINS começa ali gradativamente a acabar, começa a nascer esta bendita CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Chegou no final do ano de 2027, acabou PIS e COFINS, a gente não fala mais de PIS e COFINS, a gente vai falar CBS. 2028 é aquele pequeno fôlego, né? Bora respirar um pouquinho, porque o ano de 2027 foi difícil. 2029, a gente mal respirou, já começa o período de transição daquele que traz um impacto maior, que é o ICMS e o ISS. E aí, para isso, o que foi estabelecido? Um tempo maior de transição. A gente não pode simplesmente pegar e, não, vamos acabar aqui de uma hora para outra. Vai ser gradativo. 2029, vocês vão perceber que o ICMS ele vai diminuir ali cerca de 10%. E aí vai começar a vir um novo, o IBS. 2030, 2031, vai sendo gradativo. Aumenta 10%, diminui 10%, chegar em 2033, acabou.
a gente já está efetivamente num novo sistema. É CBS e IBS. Pode parecer muito tempo, né? Mas eu digo uma coisa para vocês. O tempo passa muito rápido e a gente não vê. E quem dorme no ponto acaba ficando para trás. E é o que muitos empresários vão sofrer. É o que vai acontecer com muitas empresas. Agora, eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje não vão passar por isso. Não vão passar por isso com fé em Deus e com o auxílio da RR Contas. É isso que eu quero trazer de confiança para cada um. Esse processo ele já está em andamento. 2026, como eu disse, é o ano de preparação, é o ano em que o governo está ali movimentando tudo quanto é de novo sistema, de nova metodologia. Para vocês terem uma noção, nós já temos esse processo construído. Uma coisa que vocês vão ouvir muito falar é de apuração assistida. O que é que quer dizer isso? Esse novo sistema, ele está trazendo até essa novidade de permitir que a apuração do imposto ele ocorra de uma forma automática. O governo está desenvolvendo essa plataformazinha aqui, ó, Reforma Tributária sobre o Consumo. Nela, vocês vão poder acompanhar em tempo real o que cada um vai estar pagando de IBS e de CBS, o que cada um vai estar ganhando de crédito, o que cada um está sofrendo a lei de fiscalização. Então, é um processo que já é realidade e que já está em construção. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem, inclusive, buscar Reforma Tributária. Vão achar essa plataformazinha. Como ela está em construção, ainda dá para fazer algumas simulações, ver ali uma coisa ou outra. Agora, a partir do próximo ano, isso daqui vai estar a todo vapor. A todo vapor. O que nós vamos tratar hoje, gente, de reforma tributária, como eu disse, não é aqui trazendo teoria, não é aqui trazendo uma coisa burocrática. O que a gente quer fazer é trazer os principais pontos que a reforma tributária vai trazer para a empresa de cada um. Que é isso que é importante. É isso que a gente precisa saber. A gente precisa ser direto. Reforma tributária vai trazer isso? Vai me beneficiar? Vai me prejudicar? É isso que a gente precisa saber. E esses principais pontos são mudança de alíquota. Nós temos uma mudança de alíquota aí, porque, como eu disse, nós temos aí 27 tipos de alíquota. Mais de 5.000 legislações. Ou seja, se agora é um padrão único, é uma legislação única, nós vamos ter agora uma alíquota única. Já está definido. O que vai mudar também? A geração de crédito. Quem é lucro real ou lucro presumido sabe muito bem do que eu estou falando. Crédito para abater o ICMS. Crédito para abater ali o PIS e COFINS. Ah, eu sou do Simples Nacional, nunca ouvi falar de crédito, minha empresa não se beneficia. Mas calma lá, que dentre as novidades que está vindo com a reforma, tem uma coisa aí sobre crédito que vai te pegar ali diretamente. E eu tenho certeza que você vai repensar depois de hoje sobre como a sua empresa está operando. Forma de pagamento, né? Hoje a gente tem o quê? Um cruzamento de dados aí muito efetivo da Cefaz, dos municípios, em cima de cartão, de Pix, de transferência, só dinheiro que ainda não tem como o governo fiscalizar, mas não sei se vocês já ouviram falar numa coisinha chamada Drex, né? Que é o dinheiro digital, que é um projeto aí que tenho certeza que ainda vai demorar muito, né? Levando em consideração o nosso país, o tamanho do nosso país, mas é uma coisa que a gente já tem que se preparar. Mas até a forma de pagamento dos nossos clientes vai influenciar agora com a reforma. E o mais importante de todos, se não o principal, para o nosso bolso: preço. Reprecificação dos nossos produtos. Porque assim, se o imposto mudou para mim, muda para fulano, muda para cicrano, eu estou pensando aqui se eu vou pagar mais ou se eu vou pagar menos.
mas o meu fornecedor, a transportadora que traz a minha mercadoria, ela também está pensando dessa mesma forma. Então, se muda o preço, muda o meu custo. É uma reforma, gente, que vai mudar o cenário econômico total do nosso país. O fornecedor vai mudar o seu preço, porque ele também é um empresário, como cada um de vocês. As despesas que eu tenho diariamente também vão mudar. E aí, consecutivamente, eu preciso mexer no meu preço de venda. E se eu não mexo, eu faço o quê? Eu tenho uma perda de lucratividade, a minha margem cai, o meu caixa começa a diminuir. E aí onde eu preciso de um direcionamento, de uma organização financeira e operacional da minha empresa muito bem detalhada. Kelly sabe muito bem do que eu estou falando, né, Kelly? Você é esse especialista aí em organização financeira. Gente, um ponto muito importante. Organização, controle financeiro vai ser um ponto-chave. E vocês vão entender isso já já. Mas trazendo aqui para essa questão de alíquota, né? Afinal de contas, o Piauí hoje, eu acho que o mais alto que nós temos é a parte de pólvoras, fogos de artifício, que chega a 33%. Cosmético aqui no Piauí, quem trabalha com cosmético sabe, é 27% a alíquota só do ICMS. Alta, gente, alta. Sem contar outros produtos, outros estados. Então, o que a reforma trouxe foi uma uniformização. Vamos trazer para uma alíquota única para não ter mais esse problema. O que é que está estabelecido para a partir de janeiro de 2027? A CBS, né, que está se transformando no PIS e COFINS, ela vai ter uma alíquota de 8,8%. O IBS, né, porque agora não tem mais essa separação de ISS e de ICMS. Eu vou ter uma alíquota de IBS de 17,7%, ou seja, a alíquota do bendito IVA vai ser de 26,5%. Isso representa o quê? Em certos produtos, quando eu somo ali a carga, por exemplo, se eu pegar 9,25, que é o PIS e COFINS para quem é lucro real, mais quem trabalha com cosmético, por exemplo, 22,5, que é a alíquota básica aqui do Piauí, só aí eu já passei de 30. Para ter uma redução para 26,5, se a gente olha por esse ângulo, a gente tem ali um benefício, eu vou ter uma alíquota menor. Sem contar que se eu tenho crédito, eu consigo ainda mais reduzir a minha alíquota. Então o jogo é esse. É parar para pensar, olhar cada produto, olhar cada percentual que eu estou ganhando em cima daquele produto e saber como jogar com a reforma. Saber como jogar dentro do jogo da reforma tributária. Agora, é claro que vão ter determinados setores que vão ter benefícios de redução, como, por exemplo, profissionais autônomos. Profissionais autônomos, eles vão ter uma redução ali de 30% em cima dessa alíquota. Área da saúde, educação e quem trabalha com alimentação humana. Estou falando de quem comercializa ali produtos mesmo de alimentação diária. Vai ter uma redução de 60% em cima da alíquota. Locação. Opa! Mas locação eu nunca ouvi falar que pague ISS, eu nunca ouvi falar que pague ICMS. E aí? Se eu disser para vocês que uma das grandes novidades também que a reforma tributária está trazendo é justamente alguns tipos de serviços que não eram considerados serviço para ser tributado ISS, ICMS, a partir de agora vai ser. Locação de imóvel. Locação de imóvel, ali o mais fácil que a gente tinha era tirar uma nota de serviço, mas se não tirasse também, eu não estaria dentro da ilegalidade, porque locação de imóvel, arrendamento rural, arrendamento de máquinas, locação de máquinas, não se pagava nem ISS
e nem ICMS. A reforma tributária diz o quê? Se não for venda, comercialização de um bem, é serviço. Então não tem mais esse negócio de não, vamos ver aqui se isso... Não. Ou é bem ou é serviço. Acabou. Então, aluguéis vai sim ser tributado pelo IBS e pela CBS. Arrendamento de máquina. Quem trabalha com banco, as taxas de juros já estão ali, aqui pegando a gente, né? Quem trabalha com financiamento bancário, com crédito em banco, sabe muito bem do que eu estou falando. Agora vocês imaginam, aquele contratozinho que o banco faz com a minha empresa, o banco vai pagar agora IBS e CBS em cima daquele contrato. Significa o quê? Que a taxa que o banco vai me cobrar vai ser mais alta, porque o banco não vai sair perdendo. E aí? Mexeu comigo, mexeu com o banco, mexeu com todo mundo. E é isso que eu preciso que vocês entendam, que é uma mudança geral. Mas voltando aqui para os benefícios, né? Para a gente não desanimar ali de cara. Locação e arrendamento, inclusive quem trabalha com arrendamento rural, tem um benefício de reduzir a 70% ali o valor da alíquota. E a parte de hortifruti, cesta básica, é onde estão trazendo para uma igualdade maior, que vai ser isenta. Ou seja, vai ter a redução de 100%. Só que em contrapartida, se eu estou acabando com as legislações antes dos estados, dos municípios, significa que eu também estou acabando com os benefícios que essas legislações traziam. Ou seja, tudo quanto é de benefício que nós temos hoje, eles simplesmente vão acabar. Vai acabar. Vocês já ouviram falar de ICMS, substituição tributária? Quem trabalha com autopeças, quem trabalha com bebida, quem trabalha com aqueles segmentos que tem a substituição tributária, que muitas vezes dá aquele fôlego para mim de não pagar o ICMS no final do mês, porque já vem recolhido ali diretamente na minha compra. Pois é, a substituição, ela está com data marcada para encerrar, e é justamente 2033. Por quê? Porque eu estou acabando com todo esse sistema. Tudo quanto era benefício, quem trabalha com calcário, que tem o benefício de isenção, quem trabalha com insumos agropecuários, que tinha ali benefícios de convênio, que reduzia base de cálculo, tudo isso tem data e hora marcada, que é finalzinho de 2033, vai ser o presente de ano novo que o empresariado brasileiro vai ganhar. E aí, em contrapartida, os benefícios que nós vamos ter vão ser justamente de forma geral, que são esses daqui. São as áreas que foram contempladas. Quem trabalha com insumo agropecuário, maquinário, fertilizantes, pode ficar tranquilo que não é que eu tirei, a legislação tirou os benefícios tudinho, todos. Mas vai ter redução também aqui da alíquota. Por exemplo, se eu sou da área da saúde, ao invés de eu pagar 26,5, eu vou pagar 10,60 com essa redução. Então, de todo modo, eu ainda tenho ali uma válvula de escape. E na área de material de construção? Material de construção, ela não está previsto nenhum tipo de redução e benefício. E aí é onde entra nosso jogo de cintura. Quem vende cimento sabe que o cimento é ST. Tem muito material de construção que é ST, tintas, argamassas. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha margem de lucro cair? Não. É aí onde eu vou precisar efetivamente mudar a minha operação. E é o que eu vou trazer aqui para vocês, como a gente vai conseguir aí se rebolar nesse sentido. É como eu falei para uns colegas meus. Quando a onda vem, a gente não quer se afogar. A gente não garante que vocês não vão molhar os pés. Mas a cabeça ninguém vai molhar. Isso daí pode ter certeza. Alguns exemplos aqui dos profissionais que vão ter essa redução de 30%. Administradores, advogados, engenheiros, são aqueles profissionais autônomos
que trabalham, que têm um registro no Conselho Regional, para quem trabalha na área da educação, para quem trabalha na área da saúde, inclusive medicamentos, viu? Medicamentos não é que vai acabar a substituição tributária dos medicamentos, mas medicamentos, boa parte vai ter essa redução de 60% e a outra parte ali vai ter isenções, tá? Quem é médico, quem é dentista, quem precisa hoje no nosso país, que a gente sabe que são muitas pessoas, sofram ali com um aumento expressivo de preço. Então foi pensado nesse sentido. Mas um ponto importante que a gente tem na reforma tributária, que é um dos pilares que eu falei para vocês anteriormente, é a geração de crédito. E aí eu entro para responder a sua pergunta do material de construção. Mas e aí? Se eu estou perdendo a substituição, se eu estou perdendo o benefício, como é que eu vou fazer? Eu vou só aceitar calado e dizer, não, tá bom, está aumentando, perdi meu benefício? Não. Uma diferença que a reforma tributária está trazendo do sistema que a gente tem hoje é a forma como nós conseguimos crédito. Vamos lá. Se eu compro uma mercadoria, o que acontece? Eu ganho crédito em cima daquela nota fiscal. O que o meu fornecedor pagou de ICMS é o que eu ganho de crédito. A reforma tributária, ela diz o seguinte: tudo aquilo que você usar na sua operação, tudo aquilo que for essencial para a sua atividade, você tem o direito de tomar crédito. Quem sabe o peso que é, por exemplo, quem não tem placa solar, sabe o peso que é a energia do seu estabelecimento no final do mês. É ou não é um serviço essencial? É uma despesa essencial que você tem. E hoje eu não posso me tomar crédito. Mas com a reforma tributária eu posso sim tomar crédito da minha fatura de energia. Se a água é essencial, a conta de água que eu pago, o aluguel do meu estabelecimento, a manutenção do meu ar-condicionado, a minha contabilidade, que é essencial, eu vou poder tomar crédito daquele documento fiscal que eles me fornecem. Ou seja, o crédito ele passa a ser amplo e aí abre a possibilidade da gente reduzir a nossa carga no final do mês, justamente porque agora eu tenho um leque maior de possibilidade de ter crédito. Um dos pontos também que traz de mudança. Hoje, se eu tenho ali a nota fiscal, eu só preciso do documento fiscal. Eu não preciso saber outra informação do meu fornecedor. Minha contabilidade pega ali a nota, pega o valor do créditozinho que vem na nota e bota lá dentro da minha apuração. A partir de agora, esse crédito, ele vai ter que ser comprovado. Comprovado como? Veja só como foi a estratégia de criação da reforma. Um dos pontos, como eu disse para vocês, é a questão de simplificar a nossa legislação. O outro ponto, é o de diminuir a sonegação. Diminuir a sonegação. E aí o governo meio que está botando para nós nos autofiscalizarmos. Ou seja, a partir de agora, para mim poder tomar o crédito em cima daquela nota fiscal, eu preciso ter certeza que meu fornecedor pagou o imposto dele. Tem lógica? Quer dizer que agora eu preciso saber aqui se o Luan está devendo para o Estado? Se o Luan não tiver pagado o imposto dele em cima daquela nota, eu não posso pegar o crédito em cima daquela nota? É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, eu preciso ter a certeza que o meu fornecedor pagou o imposto dele para me poder me aproveitar daquele crédito que é o imposto que ele pagou. Então, o crédito ele vai ter que ser comprovado financeiramente. Mas e aí, como é que eu vou fazer para saber? A gente tem algumas formas, Primeiro, pedir a certidão. Vamos ter que começar agora a pedir certidão para saber se está tudo ok.
Quem trabalha com licitação, que já trabalhou, sabe que a prefeitura só paga, ou o Estado só paga, o órgão só paga, quando a empresa apresenta suas certidões. E aí a gente vai ter que agora que botar para valer nossa habilidade de negociador, chegar ali cara a cara, olho no olho e dizer, ó, eu preciso saber como é que tá suas contas com o Estado para não poder comprar de você. Porque senão eu não me aproveito do seu crédito. E aí? Como é que eu vou fazer? Uma outra forma que a gente vai ter é do sistemazinho que está sendo desenvolvido e que a gente vai falar mais à frente, é este bendito Split Payment. Pagamento automático, vamos dizer assim. O sistema de pagamento automático. É um sistema que vem sendo desenvolvido, que o intuito dele é o seguinte, uma lógica bem simples. Eu comprei, meu fornecedor emitiu a nota, ele pagou o imposto, caiu lá no sistema que ele pagou o imposto dele, automaticamente caiu que eu tenho direito àquele crédito. Quando eu vender, meu imposto cai lá, pego o crédito que já está lá, deduzo. Pronto. O sistema vai fazer isso de forma automática. Aí sim, não tem como eu fugir, né? O crédito que vai estar para mim habilitado vai ser só aquele que o meu fornecedor tiver pago. Não corro o risco de ter ali alguma fiscalização e já vai ser descontado direto. Só que esse sistema, ele até o final da reforma, ele vai estar disponível para todo mundo, né? Porque próximo ano vai ser uma fase inicial, somente algumas empresas que vão estar obrigadas, mas no final, até 2033, vai estar todo mundo obrigado. E aí é onde a gente precisa se preparar. Mas até lá, até este sistema estar pronto, uma outra forma da gente ter certeza que esse crédito vai estar disponível para mim, que eu posso me usar desse crédito, é fazendo a retenção desse imposto. E aí eu trago mais uma vez para vocês. Nossa habilidade de negociador vai ter forte nessa hora. Vamos lá. Você precisa do pagamento, do meu pagamento da mercadoria que eu comprei de você ou do serviço que você me prestou. Vamos entrar aqui na negociação. O serviço é R$1.000. R$50 é o imposto que eu vou ter direito de crédito. Eu vou te pagar 950, que é o líquido, e os outros 50 eu vou recolher ali na nota o teu imposto. Eu mesmo vou pagar. Quem já prestou serviço para órgão público, volto a dizer, ou para outra empresa, que é lucro real, lucro presumido, sabe que tem essa retenção na fonte em alguns casos, né? E aí só pagam o líquido e depois a gente se aproveita na nossa apuração. É uma das formas que nós vamos ter, até esse sistema estar em vigor total, de garantir que meu crédito ele vai estar ali disponível. Agora, claro, gente, que isso vai depender muito de cada um de nós, dos nossos fornecedores. E aí onde eu trago para vocês a jogada de 2026. A gente vai precisar sentar, puxar ali a listazinha dos fornecedores, sentar com a contabilidade e dizer, ó, me ajuda aqui. E aí? Esse é meu fornecedor principal, eu preciso saber se ele me dá crédito, eu preciso saber se ele está em dias. Ou seja, nós vamos precisar rever toda a nossa base de fornecedores. E eu estou falando, não é só para quem trabalha com venda, não. Eu estou falando para quem trabalha com serviço também. Porque quem trabalha com serviço também tem fornecedores que prestam manutenção de material, que fornecem o material para utilizar na prestação de serviço, a questão das despesas. E aí o bom é porque quem trabalha com prestação de serviço também vai poder se utilizar de crédito. No nosso sistema hoje, até então, quem presta serviço só paga o ISS. Só paga. Não tem benefício de aproveitar crédito nenhum. Com a reforma tributária, acabou isso. Todo mundo vai poder se aproveitar de crédito. Quem é lucro presumido?
que só paga o PIS e COFINS, paga com alíquota menor, mas só paga, vai ter direito agora a se aproveitar do crédito sobre as compras ou sobre os insumos que você usou para prestar aquele serviço. Então, o crédito agora, ele é geral. É para o IBS e para a CDS, seja lucro real, seja lucro presumido, seja serviço, seja comércio. Todo mundo vai ter direito a crédito. Mas quem é simples, como é que vai fazer, né? Porque quem é simples nunca ouvi falar que dá crédito. Tenho certeza que muitos devem estar, quem é Simples Nacional, fervendo a cabeça pensando, está falando de crédito, mas minha contabilidade nunca me falou de crédito. O Simples tem aí uma grande novidade para quem é Simples Nacional. Quando eu falei para vocês que a gente vai precisar rever os nossos fornecedores, é justamente por conta dessa lógica aqui. Se meu fornecedor, ele é do Simples Nacional hoje, ele não me dá direito a crédito. Ou se ele é MEI, também não me dá direito a crédito. E isso não vai mudar. Agora, se meu fornecedor, ele é lucro real ou lucro presumido, ele me dá, sim, direito a crédito. Então, até isso eu vou precisar sentar e ver. E aí, meu fornecedor, ele me dá ou não me dá direito a crédito? Porque se a maioria dos meus fornecedores são Simples Nacional, aí já é um ponto que eu preciso pensar. Será se vale a pena? Ah, mas o preço é menor. Mas será se o meu custo no final vai compensar a minha carga que eu vou ter por ter uma quantidade de créditos menores? Mas tem um detalhe, gente, que vai ser de suma importância. O Simples Nacional, ele vai ter dois tipos de sistemas. O Simples regular e o Simples híbrido. Ou seja, eu posso continuar a pagar todos os meus impostos. Imposto de renda, contribuição, IBS, CBS, tudo pela guiazinha do Simples, uma alíquota só, em cima do meu faturamento e pronto, acabou. Igual está acontecendo hoje. Esse tipo de fornecedor que fizer essa opção por trabalhar no Simples Nacional da forma como ela acontece hoje, ele não dá crédito e nem se aproveita de nenhum crédito. Agora, se eu optar por pagar esses novos impostos que estão aí surgindo de forma separada, que é esse chamado Simples híbrido, regime híbrido, aí sim já é uma outra situação. Se eu optar por pagar ele por fora, eu tanto vou permitir que quem comprar de mim, sendo uma outra empresa, se aproveite de crédito, como eu vou poder me aproveitar de crédito em cima das minhas compras, em cima dos meus insumos. Então, isso abre uma oportunidade para mim, que sou simples, de reduzir a minha carga tributária e abre também uma possibilidade para eu estar reavendo todos os meus fornecedores. Porque se eu ainda tenho fornecedor do Simples, eu vou ter que saber se meu fornecedor, ele está pagando como? É no regime regular ou é no regime híbrido? Ele está me dando crédito ou ele não está me dando crédito? E isso vai fazer diferença. Diferença onde? No nosso bolso. No final do mês, quando a gente pagar os impostos e olhar nosso caixa, isso vai fazer diferença. Para vocês terem uma noção do que esse sistema do Simples vai trazer, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção de como vai funcionar. Primeiro exemplo é o regime normal, igual acontece hoje. Eu faturo, em cima do meu faturamento dos últimos 12 meses, é calculado ali aquela alíquota que eu vou pagar. Nesse exemplo aqui, faturou 100 mil, está ali numa faixa de mais ou menos 10% de imposto, de Simples, está pagando de Simples 10.685. Se eu optar pelo regime híbrido, vamos dizer que seja um mercadinho, eu trabalho ali com alimentação humana, eu tenho um benefício de ter 60% dessas mercadorias com uma redução. A partir do momento que eu pago esses impostos por fora,
os outros que ficam para me pagar dentro do Simples, eles vão sair ali com um percentual menorzinho. Ou seja, ao invés de eu pagar 10,60, eu vou pagar 5,98. E aí, quando eu for pagar os meus impostos IBS e CBS por fora, eu posso me aproveitar do crédito que eu tive em cima das minhas despesas. Aqui eu botei no exemplo poucas despesas, aluguel, no total está dando aqui 50 mil. Só que a gente sabe que quem fatura 100, o custo com as despesas não é só 50%, né? Aqui eu estou sendo generoso. Mas só para vocês terem uma noção que em cima de um custo de 50%, eu consigo me aproveitar de crédito 13.250, deu para me pagar ali 10.600, ainda fiquei com o crédito no final do mês e o meu Simples diminuiu pela metade. Tive um benefício, foi vantajoso, eu diminuí meu imposto e ainda fiquei com crédito no final do mês. E aí o que é que eu faço com esse crédito que ficou? Levo para o mês seguinte. E o do mês seguinte, eu vou levando para o mês seguinte e assim vou indo. Ah, Bruno, mas eu não quero estar levando esse crédito, estou precisando desse dinheiro aí que eu queria ter, era ele na minha conta. Posso pedir a restituição desse crédito. Agora sim, com a reforma tributária, gente, não é mais aquela história de pago no tempo de Deus, né? Na eternidade, quando a Cefaz finalmente resolver analisar meu processo. Não. A reforma tributária ela está trazendo uma simplificação de todo o sistema. Então, um pedido desse daqui, ele vai levar de 30 a 120 dias. De todo modo, é dinheiro voltando para a nossa conta, coisa que antes a gente nem podia pensar, né? A não ser se fosse por um processo aí de recuperação tributária, esse tipo de coisa, mas aqui não, aqui é um fato real. Fiquei com crédito, posso pedir a restituição. Isso serve só para quem é simples? Não. Isso serve para quem é lucro real, para quem é lucro presumido e para quem é simples. Ou seja, o sistema vai beneficiar todo mundo. Para fazer essa análise aqui, se vai ser vantajoso, se não vai, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar da Kelly, eu vou precisar do Pedro, eu vou precisar do Luan, de Rogério, eu vou precisar dos nossos contadores sentar e dizer, e aí, vamos avaliar se a minha empresa compensa? Eu sou simples, se a minha empresa compensa ou se ela não compensa, recolher. Vamos avaliar aqui, meu fornecedor está recolhendo o imposto dele, ele é simples, é pelo regime regular, compensa? Não está me dando crédito nenhum. Então a gente vai precisar dessa conversa mais constante com a nossa contabilidade. Até porque quem é Simples Nacional aqui, que está aqui hoje, quem é Simples Nacional, tem somente até setembro para poder fazer essa opção, viu? Quem não é Simples Nacional não precisa se preocupar com isso. Mas quem é Simples Nacional, eu vou trazer aqui para vocês um alerta. Nós estamos hoje, reta final do mês de maio. Junho, julho, agosto. 3 meses para a gente sentar, fazer os cálculos com a nossa contabilidade e ver. E aí, compensa ou não compensa eu permanecer no Simples? Como é que estão as minhas despesas? Eu tenho tudo comprovado? Eu estou mandando para a minha contabilidade, meu balanço, minha DRE está mostrando a realidade? Porque também não adianta, aqui eu vou trazer um puxãozinho de orelha, não adianta a gente ter muita despesa e isso não ser comprovado. Porque às vezes o meu custo está mais de 70% ali em cima do que eu faturo no mês. E aí quando eu peço ali o Pedro ou a Kelly para puxar meu balanço, minha DRE, está lá um lucro de mais de 50%. Aí não adianta, né? Aí o que vai nos sobrar é continuar da mesma forma que está. E quem continuar da mesma forma que está, ó, lucro caindo. E a gente não quer isso. A gente não quer. Forma de pagamento, né? Como é que funciona hoje? Eu vendo, chega final do mês, encerrei as minhas vendas ou a minha prestação de serviço. No mês seguinte, a minha contabilidade
pega ali o que eu vendi, o que eu prestei de serviço, pegou meu crédito, para quem não é simples, gerou o imposto, pago no dia 15, no dia 20, a gente passa o mês todo pagando imposto, né? É dia 15, é dia 20, é dia 10, às vezes para quem presta serviço. O que vai acontecer agora vai ser uma apuração em tempo real. Ela não só vai ser assistida lá por dentro daquele sistema, ou seja, permitir que vocês vejam, mas ela também vai ser em tempo real. Passei o cartão, fiz o Pix, só recebo o líquido. Dentro desse sistema Split Payment, o que vai acontecer? Os recebimentos que nós tivermos lá dentro, das nossas vendas, da nossa prestação de serviço, parte vai para o governo, parte fica para mim. Ou seja, se eu me preparava antes para poder ter caixa para pagar o meu imposto, com mais ou menos 1 mês e meio de diferença, agora eu vou ter que pagar no momento em que acontecer ali aquela operação. E isso acontece o quê? Mexe no meu fluxo de caixa. Ou seja, agora minha preocupação vai ser eu ter uma organização que me permita pagar as minhas despesas, o meu fornecedor, a minha contabilidade, todas as outras despesas que eu tenho, porque o meu imposto já está sendo pago de forma automática, dia a dia. Então, a gente precisa dessa organização financeira por isso. Foi por isso que eu falei lá no início que a organização financeira vai ser um ponto-chave. No início, como eu disse, algumas empresas só que vão estar obrigadas. Seguindo assim a lógica, né, do que sempre acontece quando tem uma implementação aí de uma novidade, vai começar ali com aquelas empresas com faturamento ali em bilhões, depois vem descendo por tributação. Uma coisa eu preciso dizer, gente, 2033 está todo mundo nesse sistema. Ou seja, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Volto a dizer essa mesma frase. Então significa que fluxo de caixa vai ser uma das nossas preocupações, porque a gente vai precisar desenhar a nossa operação para estar preparado para pagar o imposto no momento que vender. Veja que novidade. O cruzamento de dados, ele vai ser mais efetivo. Isso daqui eu acho que todo mundo vem percebendo, que a fiscalização que vem acontecendo dos últimos, vou dizer dos últimos 5 anos, tá? Vou considerar ali a pandemia. Nos últimos 5 anos tem sido bem mais incisiva, né? Antigamente a gente se preocupava com negócio de malha de cartão. Hoje em dia a nossa preocupação é o quê? É malha de cartão, é malha de Pix, é a Cefar dizendo que se eu comprei 100 eu tenho que vender 100 ou mais, é estoque. Então a fiscalização ela vai sim ser ali mais acirrada, porque como eu disse, o intuito desse novo sistema é diminuir a sonegação. Ah, Bruno, mas não tenho fé que isso vai para frente, o povo vai voltar a usar dinheiro físico, vai ser o jeito para não recolher ali na hora. Quem aqui tem troco em caixa? Se eu disser bem assim, troca para mim uma nota de 100, vocês vão ter troco em caixa? Gente, quando o Pix surgiu, as pessoas não davam muita coisa. Hoje em dia, quem não tem uma chave Pix, é muito difícil. Eu estacionei meu carro esses dias lá em Floriano, e aí o Flanelinha colocou aquele papelão. Aí eu não ando com dinheiro físico, né? Porque eu já desacostumei. Tem R$2? Não, tenho não. Ah, mas tu tem Pix? Eu não acredito nisso não. Daqui a pouco eu já vi uns memes aí na internet deles com a maquininha de cartão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muito difícil a gente vai voltar para trás no intuito de estar usando dinheiro em papel, porque é mais demorado, requer uma logística maior. Quem aqui, estou dizendo que é velho, né? Mas quem já está há mais tempo aí no ramo, sabe a dificuldade que era estar indo para o banco com um malote de dinheiro para depositar. Então, assim, esse cruzamento, ele vai ser mais efetivo e não vai ter como fugir. Lembra daquela frase inicial? Que a diferença entre a morte e os impostos é como a gente lida com cada um.
Então, a diferença do que está por vir é como nós vamos lidar. Essa é a diferença, é como nós vamos nos organizar. Esse é o ponto-chave. Para vocês entenderem, o split payment, ele vai funcionar dessa forma, esse sistema. Até o meu fornecedor, eu vou pagar o boleto do meu fornecedor, vai ser o seguinte, metade não, parte ali, que é o imposto, vai para o governo, o meu fornecedor vai cair só o líquido. Da mesma forma para mim, quando o meu cliente passar ali o Pix ou a maquininha, parte vai para o governo e parte fica para mim. Isso é que o sistema vai fazer, vai me dar meu saldo de crédito de forma automática e ao ponto em que eu tiver crédito, ele vai abatendo, pode ser que no final do mês nem tenha mais saldo a pagar, porque a logística é essa, vai abatendo de forma automática, chega no final do mês eu vejo, e aí, ficou alguma diferença ainda para me pagar, que eu não tive crédito suficiente? Ou então eu não tenho, meus créditos sobraram. Então vai funcionar dessa forma. E aí a gente precisa entrar no ciclo de organização financeira para estar preparado, para manter nossas contas em dias, porque o meu caixa diariamente ali vai estar com aquela diferença do imposto. Eu trago para vocês aqui um exemplo, vocês conseguem ver e simular isso dentro do sistema. Mas hoje está tudo muito raso, tá? Só para vocês terem uma noção de que o sistema ele vai funcionar dessa forma. Vai ter a minha atividade, vai ter o percentual de benefício que eu tenho, meu produto, ele já vai estar aqui, quando eu colocar ali o código do meu produto, ele já vai me dizer de uma forma automática se aquele produto tem benefício ou se aquele produto não tem. Isso significa o quê? Vamos precisar sentar, olhar o cadastro de cada produto que nós temos, quem trabalha com comércio, e ver se esse produto está com o código correto. Porque o código errado vai me fazer pagar por um imposto que eu não deveria. E agora acabou aquele negócio de, não, no final do mês a contabilidade, o Pedro, a Kelly dão ali um jeitinho, corrige o código. Não, é automático. Se o código estiver errado, então o que a gente precisa também? Sentar e rever o nosso sistema. Quem ainda é relutante a sistema de nota fiscal, acha que às vezes é só ali para cumprir uma burocracia, eu digo para vocês, a diferença que um sistema muito bem configurado vai trazer para o bolso. Se hoje já traz, imagine a partir da reforma. Muita coisa para 2026, hein? Muita coisa para 9 meses, hein? Menos de 9 meses, na realidade. 6. Estamos entrando aí em praticamente quase diferença de 6 meses, 2027, né? E o split payment? O split payment, para vocês verem, eu coloquei aqui um faturamento de 20 mil. Quanto foi que a empresa recebeu? 19 e pouco, não foi? Porque parte já é um imposto que foi para o governo, então vai funcionar dessa forma. Eu só vou ver o líquido daquele dinheiro. Essa é a forma que a reforma tributária está trazendo para igualar todo mundo. Essa é a forma que a reforma tributária está trazendo para poder dar esse choque de realidade. É dizer, ou eu mudo, ou então eu fico para trás. E por fim, um ponto principal, que eu considero um ponto principal, né? Porque assim, tudo isso daqui é importante para que a gente pague menos, mas a gente precisa ter em mente a nossa margem de lucro. Como eu disse lá no começo, se muda para Chico, muda para Francisco. Ou seja, eu vou precisar rever o meu preço de venda. Como é que a logística hoje que funciona? Como é que nós temos como logística hoje de formação de preço? Se eu for pegar aí meu custo, menos impostos que eu pago, mais margem de lucro, aí eu me perco na conta, jogo lá, não, vou botar 50%, 70%, porque eu já me perdi aqui na conta para me saber qual foi o custo do meu produto ou do meu serviço. No final,
nós não temos hoje um preço de venda ou um preço de prestação de serviço preciso. E nós vamos precisar sentar e calcular muito bem agora esse preço. Porque a tendência, é isso daqui que fica um pouco pequeno, mas dá para vocês terem uma noção. Para quem trabalha com o comércio, nos primeiros anos de transição vai ver aí, tomar aquele susto de um aumento, mas gradativamente, vai começar a diminuir. Quem trabalha com indústria, acho que aqui talvez nem tenha, mas indústria também, a mesma lógica. Agora, o que é que vai pegar para a gente? Serviço. Por que serviço? Porque serviço, tem alguns tipos de serviço que eu, da minha casa, do conforto do meu lar, eu consigo realizar. Eu não tenho custo, eu não tenho despesa, eu só tenho o quê? Receita. Ou seja, cadê meus créditos? Como é que eu vou fazer agora para me pagar um imposto menor? Então, não é só quem presta serviço que a tendência é aumentar a carga e o preço. Mas eu, que tomo um serviço, minha manutenção do meu ar-condicionado, às vezes uma consultoria, às vezes qualquer serviço que a gente precise, vai ter ali um aumento. Todo mundo aqui já se consultou, quem não tem plano, mas uma hora ou outra precisa se consultar com um médico particular. Eu lembro, gente, quando uma consulta era R$300. Eu não sou velho, tá? Eu também não sou tão novo. Mas eu lembro quando a consulta... Hoje, 500, 600, 700. Aumentou ou não aumentou? Só foi a inflação? Não. Não foi só a inflação. E se a gente achar que só vai aumentar os preços por conta da inflação, está muito enganado. Nós vamos precisar redesenhar o nosso preço de serviço, o nosso preço de venda, porque nós não vamos perder margem de lucro. Como é que antes... Esse daqui ficou um pouquinho pequeno, mas só para vocês terem uma noção. Como é que a gente fazia antes para calcular o preço? Algumas pessoas não usavam essa lógica, mas outras sim. Pegava os seus custos, botava ali o seu imposto, quando terminava de juntar tudo que você pagava em cima daquele produto, é que você botava a sua margem de venda. O que nós vamos precisar fazer agora? Nós vamos precisar achar primeiro o nosso preço de venda, ou seja, quanto que eu estou pagando em cima daquele produto e depois calcular o valor do imposto. Por exemplo, eu tenho aqui R$1.000 que custa um produto, R$100 que custa um produto. Eu vou ter que botar em cima desses R$100 quanto que eu quero ganhar primeiro e depois eu boto o valor dos meus impostos. Por que isso? Porque quando eu vender, que eu tirar aquele valor do imposto, eu já vou ficar com o valor que eu quero ganhar. Então a forma como eu calculo o meu preço de venda vai mudar. É o que a gente chama de preço de venda por fora, ou imposto por fora. Primeiro eu acho quanto que eu quero ganhar, depois eu boto o imposto. E isso é a forma que nós temos de passar esse imposto para o consumidor final, que é a lógica de se pagar imposto. Não é o empresário que tem que arcar com o imposto. Quem arca com o imposto somos nós, que somos consumidores. É esse o intuito da reforma e é esse o intuito do sistema tributário que realmente é igual para todo mundo. Se antes eu calculava o meu preço de venda, primeiro achava os impostos, depois botava quanto que eu queria ganhar, eu preciso agora inverter, eu preciso achar quanto que eu quero ter de retorno, depois é que eu boto os impostos, porque eu tirando os impostos eu já fico ali com o meu líquido. Então, preço de venda vai ser um ponto em que nós vamos trabalhar e não é só agora, é até o final da reforma. Porque a gente também tem ali aquele processo de adaptação, de mudança do mercado, os preços vão começar a mudar.
Então, é a hora de nos planejarmos. E aí, o que nós vamos precisar para passar por essa onda sem molhar a cabeça? O que nós vamos precisar? Primeiro de tudo, contabilidade em dias. Como eu falei anteriormente, não adianta eu ter 70% em cima da minha venda ou do meu serviço como custo, se isso não está efetivamente comprovado. Então, eu vou precisar ter esses dados em tempo real, até mesmo para me não deixar de aproveitar créditos que eu teria direito e que eu não tenho. Por quê? Porque eu não tive como comprovar. Então, contabilidade, gente, vai ser essencial nesse processo. Eficiência operacional. O que é que eu quero dizer com isso? Eu conheço alguns tipos de clientes que dizem assim, olha, eu não preciso mudar muita coisa aqui porque eu trabalhei há 20, 30 anos dessa forma, deu certo. Então, vou seguir desse jeito. Só que o que vocês estão vendo é um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, nós vamos precisar sentar com cada departamento da minha empresa. Ah, mas o departamento comercial, o marketing, o financeiro, é tudo eu que faço. E aí? Pois é a hora de você sentar, botar no papel cada um desses pontos, como é que eu vendo, como é que está meu sistema, como é que está o meu caixa. Colocar tudo isso no papel e reorganizar. Querendo ou não, a gente precisa agora desse processo de redesenho da nossa operação. Quem antes tinha o costume, que isso é de todo empresário brasileiro, infelizmente a gente não consegue desvincular, aquela costume, aquela mania de movimentar uns valorizinhos ali na conta da empresa. Opa, vou botar aqui um dinheiro e tal. Para vocês terem uma noção, na eleição passada, eu fiquei sabendo de um cliente meu que fez uma aposta para quem ia ganhar para a prefeitura da cidade, e o dinheiro das apostas estava sendo depositado na conta da empresa. Eu até me sentei quando eu ouvi isso. Eu falei, infelizmente é realidade, né? Às vezes a gente movimenta tanta coisa na conta da empresa, poder continuar movimentando essas contas dessa forma? Não vou. Então, quando eu digo que a gente precisa mudar nossa operação, não é só ajustar um sistema, ajustar ali com o meu fornecedor, é ajustar o costume que eu sempre tive, é ajustar as práticas que eu sempre tive ao longo de toda a minha vida como empresário. É isso que a gente vai precisar. E eu tenho certeza que vocês que vieram aqui é porque vocês querem ter essa mudança. Então eu tenho muita fé que vai ser positivo para cada um de vocês. Porque a tomada de decisão vai ser um ponto-chave. Eu tenho ali meus fornecedores, eu tenho meu fluxo financeiro, então eu preciso tomar aquela decisão muito bem pensada. Não posso ir por emoção, não posso ir por especulação, tenho que chamar minha contabilidade, me ajudar a fazer aqui as simulações e ver se realmente aquilo dali vai ser vantajoso para mim. E, como eu disse, o ponto principal, o controle financeiro, que é o que vai pegar no nosso pé. Então, gente, recapitulando aqui com vocês, temos agora uma legislação única, temos novas alíquotas, temos novas formas de recolher os impostos. Precisamos de um controle financeiro e um controle organizacional. E precisamos, acima de tudo, mudar e recalcular nosso preço dos nossos serviços e das nossas mercadorias, nosso preço de venda. É muita coisa, né? Muita coisa para a gente fazer em 2026. Algumas a gente não precisa se preocupar de fazer literalmente em 2026. Mas a gente precisa começar todo esse processo de uma forma urgente, viu? Mas o bom é que vocês não estão sozinhos nessa caminhada.
Porque hoje a RR Contas, ela conta com um time voltado exclusivamente para a reforma tributária. E é essa a nossa preocupação com cada um de vocês. Lá em 2025, a RR Contas já falava de reforma tributária. Já tinha essa preocupação com os nossos clientes, enquanto outros nem sequer sabiam o que era a reforma tributária. E a gente vem batendo firme nessa tecla de que a gente precisa mudar e nós precisamos caminhar juntos. Nós temos hoje um plano de gerenciamento para poder trabalhar de uma forma bem precisa esse processo de transição até 2033 e depois de 2033, porque a gente vai precisar reavaliar. Então, o que a gente precisa fazer? Essa análise do impacto que vai ter na nossa empresa, saber se eu vou pagar mais, se eu vou pagar menos, a gente já consegue fornecer isso, tá? A gente consegue fornecer isso. O que a gente precisa é o quê? Sentar e conversar. Implantação e controle financeiro. Que é, como eu disse, Kelly, nossa gerente aqui, sócia da unidade, é uma especialista nessa área. Então, tenho certeza que vocês vão mandar ali muita mensagem para ela, dizendo, Kelly, me socorre aqui. Mas eu digo para vocês, se hoje vocês estão aí fervilhando na cabeça como fazer, contem com a RR Contas. Nós temos um projeto especial voltado para essa reorganização financeira de quem desejar dar um passo mais à frente e um passo maior de reorganizar operacionalmente o seu financeiro. E, acima de tudo, gente, planejamento tributário. Quem é do Simples Nacional, eu disse que tem até setembro para escolher, né? Mas pode ser que muitas vezes nem compense, talvez que seja mais compensatório você mudar de tributação. Veja só. Então, esse planejamento tributário, ele precisa, todos os anos, ao longo da reforma, ser estudado, para saber se compensa ou se não compensa estar naquela tributação. É um trabalho contínuo. E é por isso que eu deixo aqui com vocês, o time da RR Contas está de portas abertas para receber cada um de vocês. Eu considero que, como o Rogério colocou no começo, né, que a gente está aqui entre clientes e amigos. Então, assim, hoje nós não estamos aqui no papel de concorrente um dos outros. Podemos até ser lá fora, mas aqui nós estamos no papel de amigos, de companheiros uns dos outros, porque nós precisamos efetivamente nos dar as mãos e passar por essa onda de transição tranquilos. E eu tenho certeza que o time da RR Contas vai ajudar cada um de vocês. Ficou difícil? Tá aqui, ó. Contato. Pedro, Kelly, me ajuda aqui, que eu tô aqui para poder salvar vocês. Certinho, gente? Agradeço vocês por esse tempo e espero que tenha sido bem esclarecedor, porque se ainda ficaram dúvidas, contem com a gente que a gente vai esclarecer tudo de uma forma muito tranquila. Obrigado. Olá, pessoal. Uma palestra rápida para despertar em cada um e nós vamos encerrar a nossa transmissão pelo YouTube. Agradecer